irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho segundo João, segundo nos escreveu João, capítulo 7, nós vamos ler do verso 1 ao 9. Apenas esses 9 versículos, para nós pensarmos um pouquinho sobre o tema um encontro divergente, um encontro que Jesus teve, mas que esse encontro divergiu ideias. Um pensou uma coisa, outro pensou outra. Um queria uma coisa, outro queria outra. E a gente vai pensar nessa noite sobre alguns aspectos que esse encontro traz para nós. Alguns aspectos que a gente precisa olhar para esse encontro e pensar assim: eu não posso divergir de Jesus. Eu não posso ir contra a Jesus, porque os danos podem ser perigosos para nós. João capítulo 7, do verso 1 ao 5, por enquanto, que nos diz o seguinte: depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar da festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Até aqui, irmãos. Bom, para a gente começar a pensar sobre esses versículos, eu preciso posicionar os irmãos, localizar os irmãos no que está acontecendo. O versículo 1 diz: depois disso, mas depois disso o quê? Né? O que aconteceu antes para Jesus chegar para nós chegarmos nesses escritos aqui? Se a gente voltar no capítulo 6, a gente vai ver Jesus fazendo a multiplicação dos pães e peixes. Você vai ver Jesus depois discursando sobre quem ele era. Ele dizia que ele era o pão da vida. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, palavras de Jesus, vai alcançar a vida eterna. E aí as pessoas começaram a pensar: gente, mas que discurso complicado, né? Então tudo isso estava acontecendo. Jesus pergunta se os apóstolos também queriam ir embora, e aí a gente tem um dos versículos mais belos da Bíblia, pelo menos ao meu ver, é no verso 68, que respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E aí Jesus elogia Pedro, né? Porque essas palavras de Pedro não foram propriamente de Pedro, mas vieram pelo Espírito Santo. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia. E aqui, irmãos, eu vou saltear alguns trechos para a gente pensar sobre esses trechos, tá? Percorreu a Galileia. Irmãos, existia a Galileia e a Judéia. O texto diz que ele ficou longe da Judéia. A Judéia era uma outra região. A Judéia é onde fica Jerusalém. Para os irmãos se localizarem, aquela cúpula amarela que a gente vê na televisão, né? O templo lá de Jerusalém. Então, todas as festas, as principais festas dos judeus eram celebradas naquele local, em Jerusalém. Então, era necessário Jesus sair da Galileia para ir até a Judéia, se quisesse participar das festas. Existiam naquele tempo pelo menos 3 grandes festas que todo judeu participava. Era essa festa que nós lemos aqui dos tabernáculos, a festa da Páscoa e do Pentecostes. Essas grandes festas, todos os judeus se movimentavam das cidades ao lado para poder chegarem a Jerusalém para participar dessas festas. Então, Jesus, ele está na Galileia, percorrendo as terras onde ele cresceu. E aí ele teve contato, naturalmente, com seus irmãos. A gente chama de meio-irmãos porque Jesus é filho de Maria, mas não teve intervenção de José.
Jesus foi concebido diretamente pelo Espírito Santo. Mas, após o nascimento virginal de Cristo, Maria e José correram a vida normalmente e tiveram seus filhos. E aí a gente vai ver muitos textos que falam sobre que eles tiveram filhos e filhas, normalmente. Então, eram os meio-irmãos de Cristo, podemos colocar dessa forma. Versículo 1, a gente vai falar um pouquinho sobre a festa dos tabernáculos, né? Essa festa, irmãos, era também chamada de festa das cabanas. Era um período que durava 7 dias, eram 7 dias de comemoração. E até hoje os judeus comemoram essa festa. E como é que é feita hoje? Hoje, todo judeu, né, na sua casa, ele faz uma cabana no seu quintal, né? Tem um nome aqui específico, Sucote. Sucote significa cabanas. Ele faz uma cabana no seu quintal e permanece ali por 7 dias. Por que isso? Para lembrar a peregrinação dos hebreus no deserto. Os 40 anos que os hebreus tiveram no deserto e tiveram que fazer cabanas para poder morar, né? Eles não tinham uma residência fixa, então eles faziam cabanas. Essa festa simbolizava, lembrava aqueles judeus do período que o povo passou no deserto por 40 anos. É uma festa, como eu falei, era uma das 3 grandes festas, as principais festas dos judeus. Então, essa festa era uma festa muito importante. E aí, a gente vai entender algumas coisas. No versículo 3, os irmãos de Jesus viram para Jesus e falam assim: olha, você tem que sair daqui. Sai daqui e vai lá para a Judéia. Vai lá para a festa dos tabernáculos. Por quê? Porque você precisa ser visto. E aí a gente precisa pensar um pouquinho sobre alguns trechos aqui. No versículo 3, né, que a gente está falando, eu tirei as seguintes expressões: você deve. É interessante a gente pensar sobre isso, né? Você deve ir a, ou seja, os irmãos de Jesus estavam querendo dar ordens a Jesus. Estavam querendo dizer o que Jesus deveria fazer e aonde Jesus deveria ir. Irmãos, isso é muito complicado, a gente pensar dessa forma, porque faz com que a gente não reconheça a autoridade de Cristo. Faz com que a gente, trazendo para a nossa vida, faz com que a gente comece a dar ordens a Cristo. Você já ouviu a expressão colocar Jesus na parede, contra a parede? Pressionar ou determinar. Há muitos hoje que pregam o determinismo. O que é isso? Eu determino que, se eu fizer algo para Cristo, Ele tem que me dar aquilo ou isso. Não, eu determino que essa enfermidade que eu estou passando tem que sair. Olha, hoje em dia, porque às vezes a gente olha o texto, né, irmãos, e a gente pensa que aquilo foi só para aquele tempo. Só os irmãos de Jesus que quiseram fazer isso com Cristo. Não, mas se a gente parar e olhar para as nossas vidas, muitas vezes nós fazemos isso com Jesus, às vezes inconscientemente, às vezes não é por querer, não, às vezes é por hábito, por costume, porque fomos ensinados assim, mas a gente precisa aprender o que a Bíblia fala sobre isso, né? E o que Deus quer trazer, o que Deus quer trazer para nós hoje, aqui nesse versículo 3, é que nós não podemos determinar aonde Cristo deve ir e o que Ele deve fazer, ainda que seja em nossa vida. Porque o próprio Jesus nos ensina
quando ele está orando, angustiado ao Pai, e ele diz assim: Senhor, passa de mim esse cálice, está doendo, está machucando, mas seja feita a tua vontade, Senhor. O próprio Jesus nos ensina que a vontade principal que deve ser feita e que nós devemos obedecer é a de Deus. Ainda que doa, ainda que machuque, ainda que haja perdas, ainda que haja lutas, mas a vontade principal deve ser de Deus. Algumas pessoas confundem isso dizendo: então para que orar? Então para que pedir a Deus? Se a vontade vai ser feita é dele mesmo, mas você sabe qual é a vontade que ele quer fazer? Ninguém sabe, não é verdade? E a Bíblia nos exorta em várias passagens a orarmos, a pedirmos, a clamarmos. Uma coisa não exclui a outra. O fato de você saber que a vontade de Deus vai imperar não significa que você não tenha que colocar diante de Deus a sua vontade. Parece até agora que eu entrei numa contradição. Não, é isso mesmo. Nós, irmãos, nós temos vontade. Não é verdade? Nós temos vontade. E aí, qual é a sua vontade? Eu não sei. Mas você pode colocar, porque a Bíblia fala que tudo você pode colocar em oração diante de Deus. Mas o colocar a sua vontade diante de Deus não quer dizer que Deus tenha que necessariamente fazer a sua vontade. Mas pode ser que a sua vontade se alinhe à vontade de Deus e aí a coisa funciona. E aí Deus te dá. Mas Deus pode dizer para você para esperar um pouquinho. Não, agora eu não vou te dar não. Está muito cedo. Você precisa aprender algumas lições. Ou então Deus pode dizer, como disse para Paulo, por exemplo: a minha graça te basta. Eu quero você fraco, Paulo, porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha só. Então, irmãos, o que a gente precisa entender é que é Jesus que controla a nossa vida e não nós que controlamos a Jesus. Continuando, no verso 4, no verso 3 ainda, eles falam assim, ó: você deve ir para a Judéia para que os discípulos possam ver as obras que você faz. Essa expressão aí, possam ver, me chamou a atenção também. Possam ver. Os irmãos de Jesus, eles acreditavam que a fé das pessoas estava baseada na visão, naquilo que se vê, naquilo que se constata. Opa, então se aconteceu um milagre aqui na minha frente, eu creio em Jesus, porque ele fez um milagre visível. Mas, se eu não ver nenhum milagre, eu deixo de crer em Jesus por conta disso. Ou seja, eles estavam com um pensamento equivocado. Por isso o tema, um encontro divergente. Divergente por quê? Porque as ideias eram distintas. Um pensava uma coisa, outro pensava outra. Jesus não estava afim. Jesus não podia subir a festa naquele momento. E seus irmãos estavam querendo forçar a barra para que ele fosse. Jesus não estava afim de mostrar para as pessoas, através de curas físicas, somente através de curas físicas as pessoas podiam crer nele, mas pelo que ele veio ensinar, pelo sacrifício que ele fez na cruz. Talvez, meu irmão, eu e você não vejamos cura em espécie alguma, física, por exemplo. Eu não sei se você já viu uma cura sendo realizada na sua frente. Eu não vi ainda. Mas isso não me tira a fé, por tudo que Cristo já fez, por tudo que Ele é. Porque nós temos que acreditar nele, não só pelo que Ele fez, mas por quem Ele é, pelo Salvador que Ele é. Então, irmãos, não baseie a sua fé apenas naquilo que você vê. Tomé também quis fazer isso, né, Senhor? Se eu não ver sua mão, seu lado furado, então, se eu não ver, eu não vou acreditar. Uma fé baseada nas coisas que vê.
Se você vê, não é fé, é constatação. E no seminário, né, o pastor Marcos vai até lembrar disso agora. Brincaram comigo porque a gente, tendo uma matéria de Antigo Testamento, e a gente falou da travessia do Mar Vermelho, e quando chegou do outro lado, o professor estava falando para a gente, né, a Miriam dançou e tal, e aquilo veio na minha mente assim, fé não é dançar depois que o mar se abrir, fé é dançar antes do mar se abrir, né? Você ainda não viu o milagre, então você crê que o milagre vai acontecer. Agora, dançar depois que o mar se abrir, não é fé, é constatação. Você constatou um fato, você viu algo que aconteceu, e aí você se alegrou por aquilo que aconteceu, mas isso não é fé. Então, esses irmãos de Jesus estavam falando para Jesus assim, vai para a Judéia, para que eles possam ver, e assim eles creiam. Mas a gente vai ver que não foi isso que aconteceu. O texto prossegue no versículo 4, eu destaco a seguinte expressão: ninguém que deseja ser conhecido publicamente age em segredo. A expressão que eu destaco aqui é deseja ser conhecido publicamente. Essa, novamente, era a visão daqueles irmãos de Jesus. Olha, você não quer ser conhecido? Você não quer ser, que as pessoas, ser uma figura pública onde as pessoas possam reverenciar, possam reconhecer como mestre? Então, para que isso aconteça, você tem que estar no meio dos mestres. Porque, irmãos, a região da Galileia, apesar de ser uma região economicamente até boa, né, desenvolvida, mas os líderes religiosos, os grandes sacerdotes estavam em Jerusalém, na região da Judéia. Por isso, todas as festividades não eram feitas na Galileia, eram feitas na Judéia, onde tem a maior concentração, os líderes ficavam todos ali. Então, os irmãos de Jesus não estavam entendendo, estavam falando assim, olha, por que você está aqui no meio de nós? Ou seja, numa região mais carente em relação à Judéia. Você tem que ir para lá, se mostrar aos mestres, mostrar quem você é, ser reconhecido. E aí, irmãos, a gente pensa para hoje, né? Será que eu e você também temos essa disposição de querer ser reconhecido por aquilo que a gente faz, por aquilo que Deus nos deu, nos concedeu um dom, um talento, e aí, através daquele dom e talento, ao invés de você abençoar, você quer ser conhecido, reconhecido, receber um tapinha nas costas e dizer, como você é bom, como você faz isso bem, mas que coisa maravilhosa, você é extraordinário. Irmãos, eu creio que ser elogiado é bom, não é ruim não, mas o sentido aqui de ser reconhecido é algo que extrapola um elogio puro e simples, é algo que vai além, é algo que vai deixar a pessoa muitas vezes soberba, e a Bíblia nos diz claramente que Deus abate os soberbos. Então, eu creio que nem eu nem vocês queremos ser abatidos por Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado com a soberba. A gente precisa tomar cuidado, porque é uma coisa assim, irmãos, é uma linha muito tênue. Do elogio virar soberba. De um tapinha nas costas virar algo maior, que você comece a... realmente, né? Poxa, a igreja, olha só, a igreja precisa de mim, cara. A igreja precisa de mim. Se eu não estiver lá, a coisa não funciona. Se eu não estiver lá, ninguém canta. Se eu não estiver lá, ninguém prega. Se eu não estiver lá, ninguém ora. A igreja precisa de mim. Olha o que diz o versículo 5. Pois nem os seus irmãos criam nele. A ideia que passa aqui é que eles queriam mandar Jesus, tirar Jesus
da onde eles estavam, talvez até para que Jesus fosse envergonhado lá na Judéia, porque o texto diz que eles não criam em Jesus, né? Glória a Deus também, como Jimmy Swaggart, né? Eles aparecem lá depois da ressurreição de Cristo, junto com os apóstolos e os demais discípulos que estavam ali, e a ideia é que eles se converteram depois. Glória a Deus por isso, né? Ainda há tempo. Deus é misericordioso, Jesus é misericordioso e dá tempo para que a gente se arrependa. Então, talvez eu esteja falando para alguém que precisa se arrepender, aqui ou em casa. Aqueles que estão nos assistindo, pode nos assistir hoje ou pode nos assistir posteriormente, vai ver essa gravação e vai pensar, eu preciso me arrepender. Eu falei coisas que não agradaram a Deus, então eu preciso me arrepender. Então, irmãos, essa incredulidade também, a gente vê essa incredulidade dos irmãos de Jesus, possa ser até pelo fato da proximidade, do parentesco. Olha o que diz, e quando eu estava pensando sobre isso, me veio à mente Marcos 6, 3 e 4, que diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago? Irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Então era mais de uma, né? Pelo menos duas. Fora os citados aqui, ele tinha pelo menos duas ou mais irmãs. E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Olha, é Jesus que está falando. Quanto mais eu e você, né? Por isso que diz que o campo missionário mais difícil é o nosso lar, é a nossa casa. Porque é onde nós estamos despidos, é onde nós somos despidos no sentido de que a gente é aquilo ali mesmo. Não existe uma máscara, não existe algo que a gente vai, uma hora ou outra, as pessoas vão descobrir o que você é, como você pensa, o que você faz. Porque às vezes é muito fácil chegar na igreja, colocar uma máscara e dizer: irmãos, bonito, né? Irmãos, abençoados, irmãos, Senhor Deus longânimo, precioso, bondoso, misericordioso. E em casa, não sei nada disso. Em casa, não dá um testemunho, um comportamento adequado com aquilo que você fala. Hipocrisia. Como é difícil, irmãos, pregar e minha esposa ali assistindo, né? Por quê? Porque ela sabe quem eu sou, pô. Ela sabe que se eu estou falando aqui é mentira ou é verdade. Ela sabe se eu sigo ou não esse evangelho que eu prego. Então, realmente, o campo mais complicado de se pregar e aonde a incredulidade pode imperar é na sua própria casa. A gente vê isso através dos irmãos de Jesus. Talvez essa incredulidade também venha pelo fato de Jesus ter se limitado à região da Galileia e não ter ido para a Judéia. Entenda. Bom, Jesus, um grande mestre, começou a ensinar ali na Galileia, começou a fazer os milagres, né? Tanto que ele já tinha feito o milagre dos pães e peixes. Só que os irmãos estavam pensando assim: bom, peraí, por que ele não vai lá se mostrar para os mestres? Será que ele está com medo dos mestres? Será que algum mestre daquele vai desmascará-lo? Ele está fazendo isso aqui só entre a gente? Ele precisa ir lá para ele ter visibilidade, para ele crescer, né? Talvez essa incredulidade também seja por conta disso, e a gente fica pensando sobre esses aspectos, já que a Bíblia não é bem clara quanto a isso, mas a gente pode pensar, né, sobre esses aspectos. Fato é que a Bíblia nos diz, e isso é fato, a gente não pode tirar, nem os seus irmãos criam nele. Triste, né? Saber que o da sua própria casa não confia em você. E olha que a gente está falando de Jesus, quanto mais de mim e de você, né?
Então, irmãos, vamos continuar. Seguindo o texto, agora do verso 6 ao 9, diz assim: Então Jesus lhes disse: Para mim ainda não chegou o tempo certo para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei à festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isto, permaneceu na Galileia. O segundo e último ponto que eu quero tratar com vocês aqui nessa noite é que um encontro divergente, esse encontro foi divergente porque eles não entenderam o tempo certo como Jesus entendia. Então, o primeiro ponto que nós falamos foi porque as ideias eram distintas, né? Eles queriam que Jesus fosse, Jesus não queria ir. E o segundo ponto é porque eles não entenderam o tempo determinado. Jesus, ele é conhecedor do tempo, de todo o tempo, de tudo aquilo que acontece. Nós só conhecemos o tempo presente, o tempo que nós vivemos, e o passado, né, que tivemos. O futuro, não sabemos. Se vamos chegar na nossa casa hoje, só Deus sabe, né? Então nós conhecemos o tempo presente e não o futuro. Jesus está além disso. Jesus está além disso. E aí ele fala coisas aqui que a gente também vai pensar. Ele fala: ainda para mim não chegou o tempo certo. É interessante, irmãos, que o tempo certo de Jesus é diferente do nosso tempo certo. Por isso há essa divergência de opiniões, de ideias. Os irmãos queriam que Jesus fosse naquele momento para a festa. Jesus falou: não é o meu tempo ainda. E para nós, né? Aí a gente fica pensando para hoje. Quantas vezes a gente a gente pede a Jesus por coisas e essas coisas não nos são dadas, porque o tempo de Deus, o tempo de Jesus, não é o nosso tempo. Mas como é difícil entender isso, irmãos. É difícil. É difícil para mim, é difícil para vocês, é difícil para todo mundo. Porque quando a gente está passando por um momento de angústia, a coisa que a gente mais quer é que aquele momento passe. E passe o mais rápido possível. Não é verdade? Ou só eu que penso assim? Nós pensamos assim, nós queremos. E pensar assim está errado? Não está, porque quem está sofrendo angústia quer se livrar dela. Não está errado. Mas, para além desse pensamento, tem que vir o pensamento de que o tempo certo está nas mãos do nosso Deus. O tempo certo é Ele que sabe. E é exatamente por isso que a gente não pode determinar coisas de Deus. Não podemos encostar Deus na parede, Jesus na parede, para pedir coisas, porque o tempo certo não é nosso. Então, irmãos, tem tempo, e Eclesiastes vai dizer isso: há tempo para todas as coisas. De plantar, de colher, de abraçar, de afastar-se de abraçar, e por aí vai. Tem tempo para todas as coisas, e Jesus sabe o tempo certo, e glória a Deus por isso. Porque tem coisas que a gente passa nessa vida que a gente só vai entender lá na frente. E quando a gente entende o porquê que aconteceu isso conosco, a gente agradece a Deus de obrigado, Senhor, porque aconteceu no tempo certo, no tempo do Senhor, e não no tempo que eu queria. Porque se acontecesse no tempo que eu queria, várias outras coisas complicadas poderiam acontecer. Se Jesus fosse subir para a Judéia, naquele momento, existiam algumas implicações, irmãos, que a gente
eu pesquisando, a gente precisa falar aqui. Jesus estava sendo, os milagres que Jesus estava executando, já era de conhecimento de toda a região, não só da Galileia, mas também da Judéia. E os líderes começaram a querer prender a Jesus para matá-lo. E aí a gente pode pensar nessa possibilidade. Jesus não subiu porque não queria ser morto. Mas Jesus não veio para ser morto? Sim, ele teria que passar pela cruz. Isso é fato. Mas não naquele momento. Porque Jesus estava começando o seu ministério e tinha todo um tempo ainda a ser percorrido. Jesus tinha que pregar, tinha que ensinar os seus discípulos para que ele desse continuidade à obra, para que os 12 dessem continuidade à obra. Então não era momento de Jesus morrer. E Jesus sabia bem disso. Tanto é que quando ele foi para a cruz, ele foi como um cordeiro. A palavra diz que ele foi como um cordeiro. Ele não reclamou. Ele não se debateu. Ele não disse, não quero, não é minha hora. Quando Judas chegou para traí-lo com um beijo, ele não correu e não fugiu. Por tantas outras vezes, Jesus saía pelo meio da multidão e ia embora, ninguém pegava ele. Aqui a gente está vivendo um momento desse, onde Jesus falou, não é o meu tempo. Não é agora que eu vou subir. Quem sabe o tempo sou eu. Porque Jesus, ele tinha o tempo de Jesus era o tempo de Deus. Estava no comando de Deus, estava no controle de Deus, né? E Jesus, ele não foi precipitado. E aí uma grande lição que a gente pode tirar daqui, irmãos. Muitas vezes nós somos precipitados, né? E o precipitado, ele acaba não recebendo aquilo que ele deveria receber, porque ele está correndo na frente. Tem uma expressão popular, né? Muito popular, que os irmãos devem conhecer, que diz que o precipitado ou o apressado come as coisas cruas, né? Sem cozimento. Não é verdade? Por quê? Ele não espera o tempo do cozimento da comida, então ele está apressado, ele acaba. Um exemplo bíblico de um apressado foi Esaú, né? Esaú chega da caçada com fome, e aí ele fala para Jacó, me dá um pouco desse negócio que você está fazendo aí, desse guisado, que eu estou com muita fome. Não, até te dou, mas então me dá a sua primogenitura, deixa eu receber a bênção primeiro que você. Pai, o que me adianta a primogenitura se eu estou quase morto de fome? Me dá esse negócio aí, pode ficar com a minha primogenitura. Precipitado. Fez um trato que depois veio se arrepender. E depois quase matou o irmão por conta disso. E aí houve uma confusão na família, né? Houve um problema muito grande na família, os irmãos conhecem a história. Então, o precipitado, ele traz vários transtornos, vários problemas para a sua vida e para a vida daqueles que estão à sua volta. Porque, irmãos, nós não vivemos numa ilha, nós não vivemos isolados. Nós temos pais, quem não tem pai tem filho, quem não tem filho tem irmão, quem não tem irmão tem amigo. Você faz parte de uma sociedade. Você faz parte de um grupo de pessoas que gostam de você, que se importam com você, que estão ao seu lado, e que muitas vezes, quando a gente é precipitado em tomar algumas decisões, a gente vai ferir essas pessoas que estão à nossa volta. E isso é fato, né? O precipitado, ele não traz um problema somente para ele, mas para as pessoas que estão à sua volta. Imagina, irmãos, vamos imaginar uma hipótese aqui. A Bíblia não diz isso, tá, irmãos? É só uma hipótese. Fique bem claro isso. Depois o pastor Marco vai me pegar. Vamos imaginar que Jesus subisse exatamente naquela hora que ele foi instigado a ir. Chegando lá, fosse morto. E agora? O restante do ministério de Jesus? A salvação, a passagem pela cruz, a morte de cruz, e a salvação que seria conferida a cada um de nós, todos nós seríamos prejudicados, se Jesus fosse precipitado. Não é? Então, só abrir isso para os irmãos entenderem, e vou fechar, e vou voltar aqui para o texto, para a gente finalizar.
ele fala uma coisa interessante para os irmãos: olha, para mim ainda não chegou o tempo certo, agora para vocês, qualquer tempo é tempo. E aí eu fiquei parado pensando sobre isso, né? Para vocês, qualquer tempo é certo, qualquer tempo para vocês não tem problema, porque vocês são incrédulos. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo: vocês não acreditam. Vocês não acreditam no tempo de Deus para a minha vida. Vocês, então, tanto faz se vocês subirem agora ou depois, quem é que eles estão perseguindo? Sou eu, não é vocês? Não são vocês? Então, tanto faz. Qual era a dificuldade dos irmãos subirem para a festa naquele momento? Nenhuma. Eles não estavam perseguindo os irmãos de Jesus. Eles estavam perseguindo Jesus. Então, é muito importante a gente perceber isso. Eles poderiam fazer o que bem quisesse com o tempo deles, porque eles não estavam sendo perseguidos. E aí, por que eles não estavam sendo perseguidos? Agora, irmãos, agora é para nós também. No verso 6, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho que o que ele faz é mal. Aí está a grande dificuldade de Jesus. As pessoas perseguiam Jesus porque Jesus batia de frente com aquilo que estava errado. Jesus falava, Jesus denunciava o erro, o pecado, e dizia para as pessoas: olha, vocês não podem fazer isso. Isso está errado. Quando você bate de frente com as pessoas, né, você causa uma discussão, um problema. Porque quando você fala para a pessoa não fazer aquilo que a pessoa gosta de fazer, ela vai ficar chateada, no mínimo ela vai ficar chateada com você. Aqui começaram a perseguir a Jesus. Não só ficaram chateados com Jesus, mas queriam matá-lo por conta daquilo que ele falava. Mas, se você concorda com todas as coisas que estão aí, você vai ter paz, tranquilidade, vai andar para poder ir a qualquer festa, como Jesus falou para os irmãos: vocês, qualquer tempo é tempo, vocês podem subir, vocês não acreditam, vocês não batem de frente com o sistema que eu falo aqui é o sistema do mundo, tá, irmãos? Vamos clarear isso para nós hoje. Quando todo mundo está falando algo que não é uma verdade, para prejudicar uma outra pessoa, e você está no meio daquela conversa, e você também faz assim com a cabeça: não, é verdade, é verdade. Você está contribuindo para uma mentira. Só que como todo mundo ali está em concórdia com aquela mentira, você vai ficar tranquilo. Ninguém vai te tacar pedra, ninguém vai te prejudicar, porque você está concordando com a maioria. Mas quando você combate o pecado e diz: vamos imaginar que no seu trabalho tenha, ou na escola, onde você estiver, pessoas se reúnem para subtrair algo da instituição. Nós vamos aqui, mas nós vamos falar que tinha tanto e, na verdade, tinha mais. Então, nós vamos subtrair isso aqui e vamos dividir para cada um. Né? Roubo, mentira. Vou dar um exemplo bem prático. Né? Mas se você fala: não, eu não participo não, aí você é o certinho, você é aquela pessoa que não ajuda ninguém. Não, mas a gente vai dividir esse dinheiro aqui, você vai receber uma parte também, e todo mundo que aqui está precisando. A empresa está negligenciando o nosso trabalho, o nosso salário e tudo mais. E aí quando você concorda com aquela prática errada, está tudo certo, porque está todo mundo concordando, não é verdade? Mas quando você discorda daquilo, você é mal visto, é maltratado, por estar fazendo a coisa certa. Inclusive, Jesus foi até morto por estar fazendo a coisa certa. Só, irmãos, que vale a pena fazer a coisa certa, vale a pena seguir os passos de Jesus,
vale a pena esperar o tempo certo, como Cristo esperou. Não ser precipitado e não fazer aquilo por impulso ou porque outras pessoas estão te levando a tal prática. Cuidado com as suas amizades, cuidado com o que as pessoas pedem para você, porque, e quando eu digo isso, e a gente está vendo aqui, não são nem pessoas de fora do seu convívio, não, são pessoas de casa, de dentro, são os irmãos dele. Cuidado. Ah, pastor, mas você está falando para a gente não obedecer? Não é isso. O que eu estou falando é que se algo vier, mesmo que for do núcleo mais íntimo que você tenha, mas que isso esteja contrário à vontade de Deus, aí você pula fora. Aí você pula fora. Versículo 8 diz assim: vocês vão à festa, eu ainda não subirei para essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Saber esperar, irmãos, é ter sabedoria, e a gente precisa ter sabedoria. A Bíblia nos diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, Ele se alegra em dar sabedoria a cada um de nós, porque muitas vezes nos falta, e é nessa falta de sabedoria que a gente acaba cometendo os maiores erros. Os maiores problemas acontecem pela nossa precipitação, pela nossa falta de sabedoria, né? E em algum momento da vida, todos nós passamos por isso. Ou pode ser que vamos passar ainda, espero em Deus que não, mas pode ser. Então que estejamos vigilantes para que isso não aconteça e peçamos a Deus que nos encha de sabedoria, né? Para finalizarmos, irmãos, versículo 9, eu quero destacar a frase, permaneceu na Galileia. Se você ler o texto, prosseguir lendo o texto, eu não vou ler agora com os irmãos, mas fica aí o dever de casa, para cada um, quem quiser, vai dizer que Jesus depois subiu à festa, lá pelo meio da festa, né? Tem aí 7 dias, ele subiu lá no 3º, para o 4º dia, ele sobe à festa. Embora ele tenha subido à festa, mas naqueles 3 primeiros dias, pelo menos, ele não subiu, ele permaneceu, né? Ele respeitou o tempo de Deus, ele soube esperar com paciência, e o Salmo 40 vai dizer isso para a gente, né? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Então, quando a gente espera em Deus, com paciência, pode ter certeza que Ele se inclina para você, Ele é o seu favor, porque você está esperando nele, o tempo dele. Tenha paciência, meu irmão, aquilo que você está esperando pode acontecer no Senhor, mas sobretudo, tenha certeza que se não acontecer, a vontade principal tem que ser dele. Então, as lições que fica para nós hoje é: tenha um encontro convergente com Jesus e não divergente. Não pense diferente de Jesus, mas pense da mesma forma que Jesus. Ah, meu irmão, mas como é que eu vou pensar da mesma forma que Cristo? Estudando a sua palavra, lendo os seus ensinamentos e as suas ordenanças, para que você pense de maneira igual à de Cristo. Se Cristo mandou você fazer, faça. Se Ele não mandou, não faça. Não faça como os irmãos deles que pensaram de forma divergente, mas pense de forma convergente com Jesus. Tenha as mesmas ideias. Não diga o que Ele deve ou o que Ele não deve fazer. Não determine nada de Jesus. E, por fim, saiba esperar a hora certa para agir. Peça a Deus sabedoria para esperar a hora certa de agir, porque quando nós não esperamos, metemos os pés pelas mãos, falamos coisas em horas erradas, e aí depois
fica difícil voltar atrás. Na verdade, nunca mais voltamos atrás, né? É certo que quando eu falo isso aqui, irmãos, eu não estou falando de uma perfeição, porque ninguém é perfeito. Todos nós, em algum momento, cometemos erros. Todos nós. E vamos prosseguir cometendo. Claro que hoje, quando aceitamos a Cristo, esses erros são esporádicos. Acontecem no percurso. Nós não vamos mais em direção a esses erros. Nós não queremos mais errar. Mas acontece de errar, né? E eu não estou pregando aqui perfeição para ninguém. Mas o que eu estou pregando para vocês é a busca pelo melhoramento espiritual. É essa busca de pedir sabedoria a Deus para agir cada dia mais e melhor, da forma que Ele deseja para cada um de nós. E a minha frase final para vocês fica: divergir de Jesus te levará à incredulidade. Cuidado, porque quando nós fazemos coisas, pensamos coisas diferentes das de Jesus, isso pode nos levar à incredulidade. E aí, quando a gente menos esperar, estamos afastados de Deus, estamos afastados da comunhão com os irmãos, e fica cada vez mais difícil voltar à comunhão com o Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida, te faça entender essa palavra cada dia mais. Mais uma vez, eu quero agradecer realmente por estar aqui com vocês essa noite, por conversar com vocês sobre a palavra de Deus, que é maravilhosa e perfeita. A minha oração é que Deus possa aplicar essa palavra na vida de cada um de vocês.